A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Momentos com Deus e é sempre uma alegria poder adentrar ao seu lar através da TV Zoom e poder dizer para vocês que esse momento que nós estamos vivendo com Deus a cada programa é um momento que se estende ao longo da nossa vida. E nós estamos já no ano de 2020. Para aqueles que nós não tivemos oportunidade, que 2020 seja de bênçãos para a sua vida, para a sua casa. E hoje nós vamos estar tratando de um assunto de bênçãos. Porque você percebeu que quando nós começamos o programa, nós nos cumprimentamos com a graça e a paz. Ter graça de Deus e paz de Deus é algo que nos é facultado pelo amor do mesmo Deus. Mas nós vamos aprender isso um pouquinho mais à frente, porque hoje quem vai tratar isso com a gente aqui é eu não vou dizer que é um convidado, é um participante do nosso programa que tem nos trazido muita alegria estar conosco. E está conosco aqui o pastor João Miranda. Pastor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, aceitar. Como já disse, não é um convite, porque o pastor João Miranda já faz parte, da nossa programação. E hoje nós vamos tratar de um assunto gostoso. Daqui a pouco nós vamos estar lendo o texto, mas eu queria que o senhor já cumprimentasse os nossos telespectadores e pudesse passar para eles a alegria, que invade os nossos corações por esse tema que será tratado daqui a pouquinho desse programa Momentos com Deus. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro eu quero aqui agradecer a honra, o privilégio está aqui com o pastor Pedro, o senhor. Prazer é todo nosso, meu filho. Pastor, está no programa aqui bom. Com o Serginho aí, fazendo essa produção maravilhosa, parabéns. E um abraço aí aos telespectadores, que Deus te abençoe muito. Espero que o final do ano foi bênção na tua vida e tenho certeza que o ano de 2020 vai ser muita bênção. A mão de Deus vai estar sobre a tua vida para te abençoar. Que Deus te abençoe muito, você e a sua família. Vamos ficar aqui conversando um pouquinho concernente a um assunto que realmente é muito importante para nós estarmos preparados para o grande dia da vida do Senhor. Amém, queridos telespectadores. Por aí você já pode sentir que hoje Deus, como sempre, tem preparado coisas lindas e não é diferente. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, nós vamos ler alguns versículos, Vamos entender um pouco desta passagem bíblica, Aqui ao nosso lado, como já apresentamos, nosso pastor João, ele vai estar aqui conversando conosco, nos orientando, nos esclarecendo alguns pontos que esse texto, tão rico, nos traz para a nossa vida, para o nosso caráter cristão, que é imprescindível nos nossos dias. Nesse período eu tenho certeza que você já pegou sua Bíblia, então abra comigo aí em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e vamos ler alguns versículos, que diz o seguinte, versículo 16, do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezai as profecias, examinai tudo, retei o que é bem. 22. Abster-vos de toda
aparência do mal. 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a fiel e é o que vos chama, o que também o fará. Queridos, do versículo 16 ao 24 que nós lemos aqui, fala justamente de pontos cruciais para a nossa caminhada cristã, não é? E eu gostaria, pastor João, já que o senhor explicasse para nós, né, em especial para os nossos queridos telespectadores, acerca desta passagem, acerca dessas colocações que aqui esta carta traz para os crentes de Tessalônica. Primeiro, regozijai-vos sempre. O que poderíamos entender como regozijai-vos sempre? Primeiramente, nós temos que entender que essa carta de Paulo não foi uma carta de reprovação, mas foi uma carta de orientação à igreja de Tessalônica, porque pelo que nós sabemos da história, né, Paulo ele teve só 6 meses em Tessalônica, ele fundou essa igreja e teve que sair, nós não sabemos a razão, e depois ele teve informação da igreja, que a igreja tinha crescido muito, mas estava faltando a característica de Cristo. Entendeu? A alegria, o regozijo. Está faltando o caráter de Cristo. Porque o caráter de Cristo é o que nos prepara para a vida de Cristo, ou não? Sim. E nós vamos ver no contexto que é isso, né? Uhum. É o caráter dele. É a nossa maneira de agir aqui, é as nossas atitudes. Né? A palavra aqui correta, ela está dizendo aqueles que são filhos de Deus, que têm o caráter de Deus, que têm as atitudes de Deus. É muito interessante entender isso. Que você, com o caráter de Deus, você está preparado não só para as diversidades, mas também você está preparado para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é uma promessa bíblica, né? Amém. Queridos telespectadores, você pode ter percebido, né, já nessa explanação do nosso pastor, que aqui há uma lista de atitudes, né, que o apóstolo Paulo deixa para a igreja de Tessalônica, e foi muito bem colocado pelo nosso pastor, porque, se não me falha a memória, pastor, esta igreja, como o senhor mesmo disse, Paulo instituiu a igreja, abriu a igreja, mas não ficou muito tempo ali. Por razões essas que a Bíblia não entra em detalhes, nós não vamos entrar aqui, mas me parece que Timóteo é que fez a visita a Tessalônica. E como o senhor disse, aquele que era um grupo de pessoas, vamos usar uma palavra bem popular, bem jovem, né? Aquele grupo que era uma galera, né, se tornou a igreja do Senhor, e melhor, estava prosperando. Mas eles precisavam de algumas orientações, porque Tessalônica ela tinha um problema por conta de que os romanos, né, os tessalônicos, eles entrariam em um acordo para terem a proteção de Roma, de que Roma viesse administrar aquela região. E Roma, claro, trazia um monte de sentimentos, um monte de culturas, um monte de coisas que transgrediam a vontade de Deus. E Paulo, né, vendo que a igreja estava resistindo a isso e crescendo, ele orienta com essas coisas. Então, primeiro ele falou de alegria. Né? Agora, meu pastor, ter alegria nos nossos dias. A primeira coisa que nós temos que entender é que essa palavra está ligada em se contentar. Né? Quando Paulo escreve a igreja de Filipenses, que foi a igreja foi a carta mais feliz que ele escreveu, e ele estava na prisão, para você ver que a felicidade do cristão não depende da circunstância, né? Foi a carta, e ele fala no capítulo 4, versículo 4, ele disse, olha, regozijai sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai sempre, sem interrupção. Tá? No contexto desse texto, ele fala em Filipenses, no capítulo 4, versículo de número 11 ao 13, ele fala assim, olha, eu aprendi a me contentar. A palavra contentar ali quer dizer, eu aprendi a viver contente em qualquer situação.
Eu sei viver contente na pobreza e sei viver contente na riqueza. Eu sei viver contente humilhado e sei viver contente exaltado. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o que ele está dizendo? Aquele que me formou o meu caráter. Aquele que me emociona. É profundo, né, pastor? É algo incrível. Aquele, né? Que eu sou simplesmente a casa dele, tá? Quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele fala assim, olha, ele disse assim, olha, eu estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, isto é, o caráter de Cristo está em mim. Olha o que ele está dizendo. Então, o que ele está dizendo? Alegrai-vos sempre. Então, a característica do crente, aquela pessoa que vive reclamando, falando de tudo, não tem a característica de Cristo. Pastor, o senhor está falando isso aí e me veio à memória aqui agora que Paulo mesmo orienta o seguinte, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo não estava sendo soberbo, mas ele estava dizendo o seguinte, olha, eu procuro imitar, eu procuro fazer do mesmo modo, mesmo com a minha afabilidade humana, imitando a Cristo, buscando fazer as coisas ou viver o caráter de Cristo em mim. E isso é tão bom que eu vou ensinar para vocês. Eu quero que vocês também sejam meus imitadores. O que vocês veem em mim, porque vem da parte do Senhor. Agora, uma coisa, pastor, que me chama a atenção, que está falando aqui de alegria, o Senhor já deixou isso bem claro. Muitas pessoas hoje, elas se entristecem, às vezes pelo sucesso do outro. Isso daí, por exemplo, é como se eu mesmo disse, se contentar com o que tem, ou seja, se contentar também com aquilo que não tem. Porque tem pessoas que são infelizes por conta de não ter alguma coisa, por conta de não ter galgado alguma coisa, deixam de ser felizes. Quando na realidade a nossa alegria, eu tenho que ser feliz com aquilo que tenho e também ser muito feliz com aquilo que não tenho. Porque se eu não tenho, não vai me fazer falta, Deus tem cuidado de mim. Seria mais ou menos por aí o caminho? A felicidade do cristão não está na horizontal, está no vertical. O contato com Deus. O contato, o relacionamento com Deus. De maneira estreita, né? Exatamente. Amém. Tá? É por isso que você vai ver Paulo dizer, o salmista no Salmo 46, versículo 4, ele diz que há um rio. Você vai ver o contexto, vai falar de um tsunami. Ele fala assim, mas há um rio cuja as correntes faz o quê? Alegra a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Então o que ele está dizendo? É como o Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito. Para você não. Você tem um relacionamento. Isso, existe uma condicional, né? O 1000 caiu ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não ser atingido, também ela vem como resposta a habitar na casa do Senhor. Na casa de Deus. Aquele que habita na presença do Altíssimo. Salmo 30, versículo 5, parte B. O choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã a alegria vai chegar. E ele está dizendo o seguinte, eu tenho certeza. Amém. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Coisa boa, né? As coisas aqui vai passar. Né? Ontem eu escrevi no meu Face exatamente uma palavra concernente a isso, que tudo nessa vida passa, nessa trajetória, mas você prepara cada segundo para a sua eternidade. Né? Nós temos a convicção, a certeza da eternidade. Né? Queridos, o versículo de número 17 também fala uma coisa interessante, que ele diz o seguinte, orai sem cessar. Isso, a gente percebe que por muitas vezes nós cristãos, às vezes cometemos, vamos dizer assim, alguns equívocos com relação a esse orar sem cessar. Porque, claro, orar é falar com Deus, não é? Nós oramos, nós falamos com Deus, não é, pastor? E diante disso, às vezes, nós não entendemos muito bem como levar a efeito esta oração. Porque, por exemplo, eu vou aqui exemplificar. Uma pessoa trabalha em uma empresa e ela está no seu horário de trabalho e ela quer que a empresa cresça, que tudo vá bem, isso é magnífico, isso é maravilhoso, mas em alguns momentos ela abandona o seu trabalho e se reclusa em alguns ambientes, como um canto, um banheiro, alguma coisa, e fica orando.
E isso, por muitas vezes, não estou dizendo que Deus não ouça a oração, mas ele está, até certo ponto, burlando um trabalho, ou seja, deixando de produzir para estar orando. E quando você pode orar em todo o tempo, sem parar as suas atividades. Pastor, nos explica isso melhor. A palavra orar aqui quer dizer ter comunhão. Amém. Sempre. Tá? Por exemplo, você pega o Salmo 116, versículo 1 e o 2, você vai ver que fala sobre o agradecimento, e ele fala assim: nós amamos ao Senhor porque Ele ouve as minhas orações e as minhas súplicas, e estende para mim os seus ouvidos. Ele estende, isto é, Ele capta aquilo que você não fala, aquilo que você pensa. Entendeu? Então, orar sem cessar não é você estar só falando, ou você estar clamando, não. É vocês ter um relacionamento estreito com Deus. Você, aonde você estiver, você está... olha aqui. Ligado com Deus, né, pastor? Ligado. A oração de Ana, ela só gemia. A ponto do sacerdote não entendeu. Ele não entendeu, né? As coisas que nós não entendemos, Deus entende. Amém. Eu não posso entender o pensamento das pessoas, mas Deus entende o pensamento. O que Paulo escreve em Romanos, capítulo 8, versículo 26? Ele diz: o mesmo Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos nem orar. Mas Ele intercede por nós, quer dizer, isso é tremendo. Ele interpreta para Deus o que você está pensando, entendeu? Ele dá aquela interpretação. Às vezes na oração, você fala até uma palavra que você quer falar uma coisa, você fala outra. Sim. Não é? Você não sabe como pedir. E aí você está... existe uma comunhão direta com Deus. Uma comunhão. É por isso que o salmista fala assim: ele estende o seu ouvido. Isto é, eu não consigo falar. Amém. Eu não posso falar. O ambiente aqui eu não posso falar. Mas ele está captando. Ele está estendendo o seu ouvido e buscando lá, dentro da minha alma, o meu sentimento. Amém. Então, queridos, a gente já começa a compreender uma coisa, não é? A Bíblia nos diz que o Senhor inclina os seus ouvidos e estende as suas mãos. Ele inclina para ouvir a sua oração. Sua oração que já aprendemos aqui, muito obrigado, pastor, que significa comunhão com Deus, inteireza de relacionamento com Ele, que não vai te obrigar a interromper nenhuma atividade que você esteja fazendo no seu dia a dia. É o pensamento ligado com Deus, é as suas atitudes da presença de Deus, que isto daí faz com que Deus ouça. E estender a mão significa o seguinte: Ele te responde, Ele te cobre, Ele te protege e Ele te guarda. Queridos, outro versículo também, pastor, que nos chama muita atenção é o versículo 18. Né? Depois que nós nos alegramos, que temos a comunhão e a oração com Deus, diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pastor, não só nos dias que nós estamos vivendo, mas na nossa vida em comum, na nossa vida, no nosso cotidiano, em tudo dá graça, significa que em qualquer situação que nós estejamos vivendo, nós devemos ser gratos a Deus, seja nos bônus ou nos ônus, na felicidade ou na adversidade. Como você explicaria isso para a gente? Como a gente pode dar graças em tudo? Veja bem, a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Compreendo. Quando você abre o coração para agradecer, você pode abrir mão para receber. Isso até na nossa vida prática, ou não? Sim. Quando você é uma pessoa agradecida, você vai ter sempre porta aberta, ou não? E a ingratidão é a coisa que mais dói nas pessoas, né? Sim. E aí, quando nós falamos de gratidão, eu sempre falo o seguinte: nossa, se você for voltar à sua remanescência, você vai lembrar quantas vezes alguém foi ingrato por você, para você. A ingratidão é uma coisa que dói muito, não? Fere, né, pastor? Fere muito. Dói, né? Dói. Agora, veja bem, se nós formos olhar, quantas vezes nós já fomos ingratos com alguém? Nós estamos no mesmo barco. Nós todos somos igual. Agora, a Deus, gente, Deus, Ele é criador de todas as coisas. Deus, Ele é dono de todas as coisas.
Preste atenção. Então, nós estamos vivendo, temos que agradecer. Estamos respirando, temos que agradecer em tudo, dai graça. Amém. Né? A Bíblia diz que Deus, ele diz assim, ó, no princípio Deus criou o céu e a terra. Não existe nada desta vida que Deus não criou. Então, aonde nós pisamos, aonde nós sentamos, aonde nós andamos, aonde nós vivemos, e tudo é Ele que criou. É por isso que lá em Isaías 6, no versículo 3, os anjos, né, falavam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra. Olha, toda a terra eu consigo ver Deus, eu consigo ver a glória de Deus. Ele criou tudo. E outra coisa, ele, além de ele criar tudo, ele é dono, nós somos apenas mordomo. A palavra mordomia é a arte de nós administrar aquilo que não é nosso. Então você tem, pastor, eu tenho um pai, não é teu. Eu tenho um filho, não é teu. Eu tenho uma casa, não é teu. Eu costumo dizer que a minha mesa é muito grande para o tamanho do meu estômago, porque todas as vezes que eu termino de alimentar, sobra comida. Mas meu caixão é muito pequeno para levar tudo aquilo que eu penso que tenho. É dele, é para ele. Quando Paulo escreve à igreja de Colossenses 1,16, o que Paulo fala? Nele foi criado todas as coisas. Tanto as que estão no céu como as que estão na terra, seja ela visível ou invisível, seja ela trono, seja ela principado, seja ela potestade, tudo foi feito por ele, tudo foi feito por ele e para ele. Então é dele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, todo o nosso agradecimento a ele. Se estamos vivos, é ele. Tudo é dele. E tem outra coisa, se você pegar a palavra de Provérbios 7, quando diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está dizendo, Deus está me vendo, olha aí, o Criador de todas as coisas, o dono de todas as coisas, que eu sou mordomo dele, pastor Pedro, está me vendo, cara. É verdade. Você não consegue sair dele. Queridos, por isso você começa a perceber que em tudo nós precisamos da graça. O nosso tempo passa rápido, mas nós vamos tentar estar concluindo, porque a gente começa a entender o seguinte, se eu, para esse versículo 19 agora, que diz, não extingais o Espírito, se eu não cumprir nenhum desses pontos ou dessas orientações dadas em 1 Tessalonicenses, como nós já lemos, nós estamos extinguindo o Espírito, ou seja, porque a Bíblia diz que quando a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A gente chega à seguinte questão, mesmo com a terra caótica, Deus não abandonou, o Espírito estava ali, a vida estava ali, o elo de contato estava ali. Qual a importância, pastor, de não se extinguir o Espírito Santo? Lá do texto do princípio, ele está falando que a água é vida, né? Sim. Né? Que a palavra a terra era vazia, ela não existe no original. A original está dizendo a terra desorganizou. Desorganizou. Estava desorganizado. E nessa desorganização, o inimigo estava aí aprontado, né? Sim. E ele podia tocar na água, e a água é vida. E agora? Para você ver a importância do Espírito Santo. O Espírito de Deus balhava sobre as águas. Eu quero ver o diabo tocar. Sim. Ou seja, na realidade, o mover do Espírito, mesmo em situações assim, caóticas como estava a terra, Deus realmente estava ali pelo Espírito Santo, protegendo, cuidando, né, da recriação que viria. Na verdade, pastor Pedro, o mundo está caótico. Sim. O mundo está um deserto. A coisa não chegou ao final ainda porque o Espírito de Deus... E o Espírito Santo está sobre o cristão, ele não pode abrir mão. Por isso que Paulo não tira ele da sua vida. Ou seja, não extingais. Não tira. Aqui está dizendo, não dispensa ele, não. Não. Por que Salomão dá um dos maiores conselhos quando ele fala que há tempo para todas as coisas? Mas ele, no capítulo 9 de Eclesiastes, versículo de número 8, ele fala assim, olha, em todo tempo
seja alvo teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Nunca falte o Espírito Santo. Ou seja, seja limpo o seu intelecto, a sua sensibilidade, a sua vontade, e agora você deixa o Espírito envolver a sua vida. Né? Isso daí é uma condicional. Alvas as vestes, o óleo sobre a cabeça, ou seja, o Espírito Santo conduzindo. Tudo tem seu tempo, mas em todo tempo seja alvas suas vestes. Então você não pode abrir mão. Amém. Queridos, também temos aqui o versículo de número 20 que diz: não desprezai as profecias. Pastor, essa questão de profecia, nós sempre já realmente está acabando, mas a gente vai ser rapidinho nisso aqui. A questão das profecias, talvez até a gente marque, tá, queridos? A gente vai marcar, para a gente voltar, para continuar com esse assunto. Eu achava até melhor assim. Concorda? O senhor nos daria essa honra, pastor? Se nós marcarmos mais uma oportunidade de estarmos juntos para dar sequência nesse assunto, porque esse assunto é muito rico. E a hora, ela voa, né? Ela passa extremamente rápido. Olha bem, a hora que nós dissemos no ar, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos estar voltando com esse mesmo assunto, tá? Nós vamos estar falando sobre esse mesmo assunto e possivelmente até sequencialmente. Vamos ver aqui direitinho como nós vamos fazer. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer para vocês que esse assunto ele não cessa aqui, ele não para aqui, porque precisamos realmente concluir. Eu tenho certeza que Deus ainda vai falar muito profundamente ao seu coração. Pastor João, eu já quero te agradecer pela nossa próxima estada aqui com este assunto, mas quero pedir ao Senhor que nos abençoe os nossos telespectadores, orando e nos despedindo com a bênção apostólica. Muito obrigado pela sua atenção, pelo teu carinho. Eu amo vocês, que Deus te abençoe. Oremos ao Senhor Deus, nós te amamos, te adoramos, nós te glorificamos. Obrigado pelo dom da vida, obrigado por viver, obrigado por este programa, obrigado pela vida do pastor Pedro, pela vida do Serginho, obrigado pelos telespectadores, pela sua família. Deus abençoe a cada um deles, Senhor. Que as tuas promessas estejam sobre a vida deles de uma maneira toda especial, trazendo paz, alegria, amor, prosperidade, saúde e muita esperança no coração, Senhor. Cuida poderosamente de todos nós, em nome de Jesus. Amém.